Bem, queridos, nós temos o privilégio de refletir sobre o discipulado cristão. Qual foi a minha ideia? Eu não consigo ficar muito parado. Eu nem sei, viu, Nereu, como é que fica para você pegar a imagem aí, não. Porque se ela limitar muito, sofre um pouco. Eu gostaria de ficar um pouco mais livre para ir conversando com vocês. Se até puderem ficar mais central aqui, sem fica problemas. Bom. E a gente vai interagindo. Eu gostaria de lembrá-los que vocês têm liberdade, né, para colocar algo, tirar dúvida. É estudo bíblico, não é culto solene, né? Culto solene tem um outro formato, tem toda uma liturgia. Estudo, nós podemos interagir. O que é que nós vamos... reverendo, você está escondido atrás de uma máscara aí? Prazer, não te reconheci, né? O que nós temos é o privilégio de estudar sobre esse que eu penso que é uma das melhores maneiras de nós descrevermos o cristão, dos melhores termos. Dá uma olhada, abra a sua Bíblia aí, só para comprovar um pouco a minha tese, em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Qual a melhor designação que você acha que existe na palavra de Deus para falar do povo de Deus? Como você designa a pessoa que faz parte do povo de Deus? Cristão. Foi o que lhe veio à mente. É uma excelente designação, né? Você se identificar como cristão. Não apenas em termos religiosos, mas de apresentação. Que outra forma a pessoa pode se designar como parte do povo de Deus? Que outra referência bíblica a gente pode... Sim, aí tem uns adjetivos todos, né? Mas você acha que convém assim? Você diz, olha, eu sou um sacerdote real. Você ia adorar, né? Mas pelo real ou pelo sacerdote? Pelo conjunto, ficou maravilhoso, né? Mas é verdade, Pedro faz isso fazendo uma referência à lei, né? Aquele termo que era usada para os judeus. Pedro faz uma apropriação devida, teologicamente, a transição da antiga para a nova aliança, aplicando aos cristãos. Porque Moisés já havia dito, vocês serão uma nação de sacerdotes, né? E como parte do povo de Deus, e essa designação. Ele se apropria disso, está em 1 Pedro 2, verso 9, se eu não me engano, é quando ele diz isso, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é bem chamado não, eu coloquei um chamado a mais aí, né? E aí diz, vós que antes não erais povo, vos tornaste povo de Deus. Então tem essa designação, aquele que vos resgatou. Povo perdido entre as nações. Povo perdido entre as nações? Ah, sim, do perdido, oh, coitado, né? Teve que buscar. É verdade, há vários. Cristão, servo, discípulo, que é o tema que a gente está apresentando aqui, não é? Boa pergunta, segura isso aqui e você traz de novo. Fala. É bonito para os outros falarem, né? Fica ruim para você se apresentar assim, né? Eu sou reto, íntegro, justo, temente de Deus. A pessoa fala só isso, né? Não tem mais nada não para dizer a seu favor. Crentes, é verdade. É talvez o designativo mais comum no nosso país para a gente falar do cristão evangélico, né? Que você não quer ser confundido com um católico, aí você diz, eu sou crente. Não é? Aquele termo até meio pejorativo, né? Em alguns meios tem esse estigma. Crente está associado a uma imagem caricata, até. Muitas vezes tem, mas é um termo bíblico, né? A Bíblia diz serem crentes, né? Não incrédulos. O Senhor Jesus falou para... E crentes aparece também, é verdade. Cristão, discípulo, crente, que termo mais a gente poderia usar? Quem arrisca? Servo, é verdade. Não, mas filho de Deus sim. Na verdade, assim, sim, veja, a pergunta que eu fiz foi, que termo bíblico a gente poderia usar? Biblicamente, sim, perfeito. Culturalmente,
essa expressão se desgastou. Não é? Nós que somos parte da cultura ocidental, nós temos um imaginário comum no brasileiro de que filho de Deus é todo mundo. Não é? Eu já ouvi expressão da pessoa dizer assim, eu trabalho o ano todo, né? Eu mereço um feriado para tomar umas pingas, sair, porque eu também sou filho de Deus, né? Já ouviu coisa desse tipo? Eu também sou filho de Deus. Eu digo, está usando errado o termo, querido, porque se você é filho de Deus Santo, né, então deve aparecer como ele. A ideia de filho na Bíblia tem a ver com a natureza e a identidade. Por isso que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus em alguma ocasião, diz, porque, literalmente o texto sagrado diz, porque ele se diz filho de Deus e ao fazer assim se mostra igual a Deus. Olha a teologia bíblica por trás da expressão filho de Deus. É bem diferente da conotação comum numa sociedade de pano de fundo cristão ocidental, mas sem conhecimento bíblico. Na nossa cultura brasileira, a expressão filho de Deus é uma expressão sinônima a qualquer um. Na verdade, até mais dizendo, eu também tenho direito, Deus também é por mim, igual é por você, não tem diferença, nivelando todo mundo, que não é isso que a Escritura Sagrada fala, né? Mas biblicamente é um excelente termo, né? Que termo mais você consegue lembrar para falar aqui? Santo, é verdade, né? Sim, é verdade, irmãos também. De novo, nós temos de sentidos diferentes, mas apropriações um pouco diferentes do que aparece na Escritura. Porque a palavra santo lhe comunica o quê? O que lhe vem à mente quando você ouve a expressão santo? Sem pecado. Você está falando já do personagem católico romano, né? Santa Maria, Santo Expedito, Santa Edviges, né? E tantas outras que tem aí. Bem, numa cultura como a nossa, de pano de fundo católico romano, vai ser muito comum a pessoa associar a nomenclatura de onde o catolicismo trouxe. Que santo não é uma designação para todos os cristãos, mas para uma categoria de cristãos, digamos assim, tropa de elite, né? Dentro da mentalidade católica, aqueles que se destacaram na piedade ou no sofrimento até, né? É um status que é aferido pela autoridade eclesiástica, o Papa, depois de uma averiguação da pessoa tem que ter se destacado. O santo não é uma nomenclatura comum para todas as pessoas, mas alguém que se destacou com alguma notoriedade de testemunho de vida, ou porque sofreu pela fé, ou fez algum milagre dentro da tradição romana. Mas, biblicamente, o sentido primário da palavra santo é separado, que foi aquilo que você falou na sua oração, ao designar este que vos fala de santo ministro, né? Assim, alguém que Deus separou para o ministério, nesse sentido, sim. Então esse é o primeiro sentido, e é o sentido que vai aparecer na Escritura para o povo de Deus. Vocês são uma nação santa, que Deus separou, que amou, que tirou lá do Egito para ser povo dele. Porque vocês não eram melhor que nenhum dos povos, lembra que Moisés ainda fala assim, não é porque fostes o maior, nem o melhor, mas porque o Senhor vos amou e vos escolheu. Então, santo, no sentido de separado. A segunda acepção da palavra é de pureza, não é a primeira. Biblicamente falando, a primeira é separação, a segunda é pureza. Neste sentido, nós não somos como Deus, porque Deus é santo absolutamente. Nós somos santos por efeito colateral. Como é que a gente é santo por efeito colateral? Tá, é uma ordem, né, de que nós devemos ser de santos, né? Sim, então, primeiro, por isso que é efeito colateral. Primeiro, o efeito colateral da obra de Cristo, ele comprou um povo para ele, então separou. Primeiro, separou. Mas segundo, aquele que ele separou, ele veio morar. Em quem ele mora, ele ajeita a casa. Então, a gente é santo por efeito colateral da presença de Deus na nossa vida também. Então, a santidade vai aparecer na igreja como algo real, de atitudes, de palavras, não porque nós sejamos bons do recado e a gente faz as coisas melhores. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas é porque o santo de Deus, o santo no sentido absoluto, o totalmente separado, o totalmente sem pecado, habita em nós, aí ele vai arrumando a casa.
Jesus não mora numa casa bagunçada, né? Olha, ajeitado aqui. E é essa presença de Deus em nós que nos capacita a sermos santos. Não é pela nossa própria força. Embora nós tomemos parte ativa nesse processo. A gente toma decisões, a gente pensa, a gente reflete, se arrepende, mas tudo isso já é fruto da própria graça de Deus em nós. Então veja, há inúmeros termos que a Escritura Sagrada apresenta para o povo de Deus. Cada um deles destacando um aspecto da realidade que, como cristãos, nós experimentamos. O mais geral, que foi o primeiro que vocês falaram aqui, cristão, é a designação que aparece pela fé em Cristo. E por isso que eu pedi para abrir em Atos 11, dá uma olhada aí, Atos 11. Curiosamente, versículo 26, alguém leia aí, por favor. Atos 11, 26. Pois é, tem algo que lhe chama a atenção nesse texto aí? Sobre a nomenclatura de cristãos? O que é que você destacaria? Sobre o povo de Deus, na nova aliança, ser chamado de cristão, o que é que esse texto está dizendo? Qual foi a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão? Foi nessa ocasião lá em Antioquia. Veja, Jesus já tinha vivido, morrido, ressuscitado, o Espírito Santo já tinha sido dado à igreja, a igreja havia se espalhado por Jerusalém, Judeia, Samaria, já estava no mundo gentílico, quando somente aqui eles vão ser chamados de cristãos. Não é curioso isso? Isso me chamou a atenção bastante, em tempos atrás, quando eu estava estudando. Eu tenho uma tese comigo, uma hipótese que eu levanto, que eu penso que tem a ver com a igreja de Antioquia, é a primeira igreja de fato gentílica que aparece. E é a partir daqui que as pessoas vão entender que o cristianismo não é simplesmente uma facção do judaísmo, como haviam os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, e cada um daqueles segmentos. De início eles olhavam para os seguidores de Jesus como mais uma facção do judaísmo. Havia tantas. Qual é a diferença? A diferença é que esse povo acreditava que Jesus era o Messias, enquanto que os outros ainda estavam aguardando o Messias. Então, dizem, olha, eles são os seguidores do caminho, daquele que diz que ele é o caminho porque ele é o Messias. E a maioria dos judeus não criam, mas não olhavam para eles como sendo uma outra coisa, porque eles eram judeus na sua maioria ainda. O cristianismo ainda nasce como sendo a religião do povo da Bíblia que creu que o Messias prometido na Bíblia veio e que era Jesus, filho de Maria, que morreu e ressuscitou. A maioria dos judeus não creu, mas diz, olha, esse povo é meio herege aí, eles estão acreditando que aquele cara era o Messias, mas era visto como um segmento mais. Nesse ponto aqui, se você ver os versículos anteriores, a graça de Deus, vamos dar uma olhada? É algo que vale a pena. A partir do versículo 19, olha só. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Bem típico isso aqui, típico de judeu. Judeu procura judeu. Saía, nós somos o povo eleito, o povo da aliança, o povo da Bíblia, e onde ele vai, onde tem uma sinagoga aqui para cultuar? Em certo sentido, nós não somos muito diferentes, não. Você muda para uma outra cidade, você procura onde é que tem uma igreja presbiteriana aqui, para eu congregar, para precisar colocar o meu filho na UPA, não sei o quê, né? É a sua religião, é a sua denominação, usa os mesmos símbolos de fé, interpreta da mesma maneira. Se não tiver igreja presbiteriana, você procura uma outra evangélica e tal, mas vai ter dor de cabeça com batismo, com a quantidade de água, né? Aquelas coisas que tem, então é melhor o mais parecido. Não é assim que funciona? É desse jeito que funciona. Não era diferente com eles, não. Então eles saíram e foram procurando onde tinham judeus. Agora, o livro de Atos começa dizendo o quê? O Senhor Jesus diz em Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Certo? Há uma ordem para ser testemunha de Cristo pelo mundo todo. Esta lição não foi facilmente aprendida. Não é algo que eu vou falar aqui, né? A gente já discutiu em alguns momentos. Se você quiser ver, tem numa das playlists lá, você vai ver na parte de missões, tem lá de como que o cristianismo aprendeu essa lição.
não é? Eu só quero destacar esse ponto do capítulo de número 11 aqui. Trocar? Não, se alguém quiser. Para alguém falar, ok. Então, o que ocorre? Aos poucos a igreja foi entendendo. Quando vem Pentecostes, Pedro dá testemunho em Jerusalém. Milhares se convertem. Testemunho em Jerusalém. Para Samaria, o pessoal não saiu, não. Veio uma perseguição, diz em Atos 8:1, dá uma olhada em Atos 8:1. Ele começa dizendo, e Saulo consentia na morte dele, de Estevão. Aí depois ele fala, o quê? Isso. Lê o versículo, você lê o título aí da sociedade. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Certo? Como foi que os discípulos começaram a cumprir a ordem de Jesus de ser testemunhas dele em Judéia e Samaria? Quando foram perseguidos. Ainda era muito da mentalidade judaica. O meu Deus, para o meu povo, eu estou na minha cidade, está tudo muito centralizado aqui em Jerusalém. Jesus diz, sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Eles saíram para testemunhar de Cristo pelo mundo? Não. A vida ficou muito no modelo da antiga aliança. Aquela moça que ele fala assim, eu vim para o meu povo, e ela fala, não, mas até os cães pegam as migalhinhas. Então fica assim, eles tinham que pensar isso mesmo, pois se o próprio Jesus Cristo falou que ele veio para os seus. Então, aí vamos pensar aqui um pouquinho, teologicamente, cronologicamente. Quando é que a nova aliança se inicia? Na morte. Exatamente. Ali ele institui o sacramento. Mas o autor aos Hebreus diz que o testamento entra em vigor com a morte do testador. Então foi na Páscoa, sim, porque ele morreu na Páscoa, mas não naquele dia. Aquele dia ele instituiu, não naquele momento, tá certo? Foi depois, no dia seguinte. Quando Jesus morre, aí encerra a antiga aliança e entra em vigor a nova aliança, que ele já tinha preparado, ensinado, inclusive instituído o sacramento da nova aliança, que era a ceia, no dia anterior, que ele falou, essa é a nova aliança no meu sangue, que até então não tinha sido derramado, então não estava em vigor ainda. Na hora que é derramado, entra em vigor. Só que a antiga aliança já estava sendo vivenciada, inclusive sacramentalmente, desde milhares, centenas de anos. Se você pegar a lei de Moisés, 1.500 anos, na lei, só na lei, 1.500 anos. Se você recuar um pouco mais e pensar em termos de sacramento de admissão, que é a circuncisão, Abraão, 2.000 anos. Percebe? Foi 2.000 anos com a mentalidade de que nós somos o povo eleito e as pessoas, para conhecerem a Deus, têm que se aproximar de nós. Na instituição do sábado, o estrangeiro que morava Sim, na terra, exatamente. Mas veja, eles foram pegando. foi. Mas você concorda que Deus foi, mas você concorda comigo que é uma perspectiva de inclusão de quem está se achegando? Mas então por que ele fala para ela que ele não veio para ela? Porque ainda estava na antiga aliança. Presta atenção, por isso que eu estou falando, vamos pensar um pouquinho. Antiga aliança. A antiga aliança é aquilo que Johannes Blau, um dos primeiros missiólogos de linha reformada, explicou como sendo a antiga aliança, a missão da igreja era centrípeta. O que significa essa palavra centrípeta? A força converge para o centro. Não é a força do Star Wars, não. A força seja convosco, né? É a força física mesmo. Então, qual o exemplo que a gente poderia dar de algo centrípeto? O sistema solar. Os astros, né? Você tem um sol que atrai os astros para junto de si. O buraco negro. Um exemplo mais radical aqui, é centrípeta, ele tem uma força que atrai. Então ele dizia, a missão no Antigo Testamento era assim, atraía os povos que Deus queria, as pessoas que ele queria, para Jerusalém, para Israel. Para que alguém tivesse o conhecimento, teria que de alguma maneira ir ao encontro do judeu. Não havia uma perspectiva de saída, havia uma perspectiva de eu testemunhar a partir de onde eu estou.
Eu estou aqui em Jerusalém, estou na terra prometida, vou viver para a glória de Deus aqui, para que as nações saibam o que é viver para a glória de Deus. Deus não manda o povo ser judeu e glorificá-lo, vivendo nas Américas aqui, ou coisa desse tipo. Ele vê lá. E o texto de Deuteronômio diz, e as nações vão olhar o vosso procedimento e dizer que Deus sabe, eles têm, que povo sábio que tem essas leis. Eles iam receber o testemunho a partir da observação do que estava ocorrendo lá. É isso que Jesus está dizendo, com algo a mais. Ele é o Messias. O Messias é a última chamada do povo da aliança, antes de se tornar universal. Durante o seu ministério terreno, está em validade a antiga aliança, está valendo a antiga. Ele não morreu ainda está centrado em Israel. O que foi o ministério de Cristo? A última chamada para os judeus, é a última hora. Sabe aquele negócio assim, está chamando, sabe aquela última chamada, a última vez que daqui a pouco a porta vai fechar. Foi isso que Jesus fez. Venham para o reino dos céus. Agora, ele já está dizendo que esse reino dos céus vai se manifestar a partir da sua vida com um potencial e com a abrangência maior do que eles estão acostumados. Aí tem as parábolas do reino que ele vai falar, dos peixes, da rede, do trabalhador da vinha, daquele que matou e ele vai entregar para outros. Lembram de tudo aquilo? O Senhor Jesus não ficou em segredo tudo que ele está dizendo, e de uma hora para outra o pessoal ouviu tudo isso. Isso já estava sendo falado desde os dias antigos. Quando Deus fala para Abraão, eu serei o teu Deus, eu serei o teu Deus da tua descendência, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exatamente, já está presente lá. Mas não da mesma forma que na nova aliança. E textos que sempre, quando eu lia na Bíblia, me incomodavam, eu procurei, desde a época do seminário, entender um pouco melhor. Já haviam profecias de alcance das nações, de tal maneira que não foi novidade. O que foi novidade foi a mudança do eixo. Exatamente. Apesar da redundância. Você está dizendo, Pega o microfone e faz a pergunta aí no microfone, para todo mundo ouvir e ficar registrado. Que é uma pergunta idiota, e eu vou ficar humilhada. Não vai não. Eu digo assim, alguém pode ter essa dúvida. Vamos. É o seguinte, eu acho que Jesus então veio para o que era seu, para os que eram seus, as pessoas vinham até ele, e na nova aliança elas são buscadas, né? Uhum. Elas são... Mas eu nunca entendi aquela parábola que ele fala, eu sei que o Senhor é um patrão duro, que colhe onde não semeou, fez isso, então eu temi e por causa disso eu escondi o talento. Eu nunca entendi não tem nada a ver com o que a gente está falando, não. A gente pode conversar em outra ocasião. Eu quero aproveitar e perguntar, já que você também não entendeu um tanto de coisa aí. Eu estou vendo que você está querendo se aproveitar da situação. Mas veja, é um outro contexto, né? Basicamente, aquilo só mostra o próprio estado espiritual daquela pessoa, que não era de fato. Sim, exatamente. Por isso mesmo que ele foi. É isso aí. Agora, o que a gente vê? Quando o Messias vem, ele é para o povo da aliança a última chamada da reconciliação. E é isso que ele está dizendo, eu vim buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Não foi isso que Deus fez ao longo de todo o Antigo Testamento? Não era exatamente isso que Deus fazia? Cada vez que um profeta se levantava e chamava o povo, não era Deus dizendo, venham, arrependam-se e venham, exatamente. Só que com o Messias é a última chamada para esse povo, enquanto povo da aliança, ou da antiga aliança. Aqueles que ouviram, João 1, e aí vem um texto que você falou de filhos de Deus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É esse o contexto que a palavra de Deus apresenta a expressão de filho de Deus como um termo genérico para povo de Deus. É só no Novo Testamento, que tem algumas diferenças. Isso é fantástico, dá para a gente conversar muito sobre isso. São semelhanças e diferenças entre as alianças, a antiga e na nova. Tem aspectos que são semelhantes, ser propriedade, ser parte do povo de Deus, ser intimidade, mas tem aspectos que são diferentes. E entre as diferenças está a qualidade.
a qualidade espiritual experimentada pelo povo de Deus na nova aliança é superior à antiga. Exatamente. Exatamente. Mas o menor de vocês é maior do que ele. Exatamente. João morreu na antiga aliança. Ele foi decapitado quando Jesus ainda não tinha morrido. Então, da antiga aliança, ele foi o maior. Mas o piorzinho. Sim, exatamente. Não é? A medida da graça do Espírito Santo na nova aliança é superior à da antiga. Por isso que a antiga aliança fala, o Espírito Santo veio sobre o profeta, o Espírito Santo veio sobre o rei, porque eles recebiam uma medida da graça do Espírito suficiente para ser povo de Deus. Mas as qualificações ou as obras ministeriais que eram necessárias fazer requeriam uma competência maior, uma dosagem, sabe o que eu posso falar? Dosagem não, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Requer uma medida de dependência do Espírito que não era comum na antiga aliança. E esta medida foi aberta francamente para todo o povo na nova aliança. E veja que, explicando Joel, ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, sonharão. Não é? O que ele está dizendo? Esse tipo de capacitação era mais pontual no Antigo Testamento. Nesse nível maior, mais profundo. Na nova aliança, ela é distribuída a todo. Isso deu um upgrade, assim, na qualidade espiritual dos crentes da nova aliança. E daí tem tudo, afeta a liturgia, a vida, os chamados que a gente tem, a gente fica menos dependente daqueles monte de símbolo como tinha no Antigo Testamento. Exatamente, o mesmo status. Se antes os sacerdotes era só uma faixa genética da tribo de Levi, agora todo cristão ele é um sacerdote. Ele se apresenta diante de Deus pela mediação de Cristo apenas e é suficiente. Não precisa de um outro mediador humano, porque o mediador humano que ele tem é superior e eficaz. E ele tem acesso direto via Cristo e representa Cristo também pelos outros, e ora pelos outros e por aí vai. Como profeta, a mesma coisa. Todos nós como cristãos somos chamados para ser porta-vozes, testemunhas de Cristo, como Jesus falou, vocês vão ser testemunhas. Por isso que ele vincula. Porque alguém poderia pensar, e muito bem pensado, não, peraí, nós temos 1.500 anos de lei, 2.000 anos de nova aliança, e o máximo que a gente conseguiu foi alguns milhares de pessoas conseguir crer na Bíblia. Agora você está dizendo que nós aqui, só 120, vai dar conta de fazer a obra no mundo todo? Essa conta não fecha. Se você pensar racionalmente, não fecha. Concorda comigo? 2.000 anos, a gente mal conseguiu pegar algumas unidades de milhares de gente para crer. Como é que de uma hora para outra Deus diz, olha, vocês que são só 120, são responsáveis agora de semear essa fé pelo mundo todo. Está demais, né? Por isso que Jesus diz, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Se a obra a ser executada é muito maior, obviamente Deus, que não é incoerente, vai dar uma medida de capacitação necessária para se cumprir essa obra. E veio em Pentecostes. De uma forma missiologicamente bem interessante, porque aquele povo que mal falava o aramaico, que era a língua comum naquele dia fala das grandezas de Deus em diversos idiomas. O recado é muito claro, gente. O dia de Pentecostes é o dia que encerra a chamada Festa das Primícias, que vem 7 semanas depois da Páscoa, que no calendário judaico representa uma festa cívico-religiosa da primeira colheita, pelas estações do ano. Depois, 50 dias depois da Páscoa, você já teria colhido as primeiras colheitas, teria preparado os primeiros bolos e tudo mais, e aí o povo tem no calendário uma data para ir até o templo celebrar. Deus nos deu mais um ano de estação, e o fruto da primeira colheita está aqui. Olha como as coisas se encaixam, como é bonito a gente perceber. Neste dia esse que, por ser ordenado pela lei de Moisés, deveria ser celebrado pelo judeu piedoso, para obedecer, pessoas piedosas e esforçadas se dirigiriam a Jerusalém, mas os judeus haviam sido dispersos nos séculos anteriores pelo mundo afora.
Então os caras juntavam as economias. Quando é que a gente vai em Jerusalém? Bem, a gente vai no dia do sacrifício, no dia de Pentecostes, lá, juntou a reservinha, foi lá, vindo de várias partes do mundo conhecido, do norte da África, da Europa continental, da região da Turquia, do Oriente Médio, da Península Arábica, da região de Irã. Tudo isso está sendo descrito em Atos 2 aí, nos nomes daquela época. Eu estou dizendo a nomenclatura de hoje, né? Eles vão usar os nomes da época, da Pérsia, Lídia, Mídia, e por aí vai. E estavam lá. Gente que era judeu, ou seja, era povo da antiga aliança, criam na Bíblia, mas que já haviam crescido em outras culturas. E por isso mesmo falavam outros idiomas. Certo? Alguns sabiam falar hebraico, quem tinha uma melhor instrução, outros falariam aramaico, que era a língua comum falada pelos judeus na época. Aí eles estão lá e começam a ouvir sobre Deus, cada qual no seu próprio idioma. Eles dizem, coisa estranha. Eu estou aqui e estou ouvindo em peça falar de Deus aqui. Eu estou ouvindo em latim, eu estou ouvindo, e cada um. Aí eles dizem, o que está acontecendo aí? Porque eles olhavam, os primeiros cristãos eram na maioria galileus. Jesus veio da Galileia, chamou pescadores, tudo, gente com pouca instrução. Eles, como vocês conseguem falar nesse idioma? Aí Pedro vai dizer, olha, isso aqui foi o dom do Espírito Santo. Vamos interpretar isso? Olha a mensagem poderosa que Deus está dando aqui. No dia das primeiras colheitas, eu estou capacitando a minha igreja, o povo da nova aliança, com o poder espiritual para colher a nova safra, a safra da nova aliança, que é gente de toda tribo, língua, povo e nação. E sou eu quem vai dar esse poder, essa competência. E a prova é que nesse dia que eu estou dando essa capacitação, vocês vão falar no língua que vocês nem aprenderam, e que são as línguas faladas pelas pessoas que estavam aqui presentes. O que foram aqueles 3.000 convertidos do dia de Pentecostes? É 3.000 ou 5.000? Eu nunca lembro do número direito aqui. Exatamente, 3.000. As primícias. Foi exatamente as primícias da igreja, do Novo Testamento, dos cristãos. Foram pessoas que Deus tirou de vários lugares e disse, olha, isso é só as primícias, o que virá é muito mais depois. Só que os irmãos ficaram assim, gente, que coisa, 3.000 converteram e ficaram por ali. Ainda, claro, você não muda de um dia para a noite, ainda pensando como judeu, em Jerusalém, aqui, nosso lugar, nossa família. Aí a gente fica olhando, eu fico olhando assim, pensando, é como Deus dissesse, o povo, igual a nós, né? Difícil de aprender a lição, né? Deixa eu dar uma ajudazinha. Deixa eu mover outros pauzinhos, né, aqui. Aí vem uma perseguição sobre a igreja. Gente, não há nenhum problema em você querer viver uma vida saudável e permanecer vivo. Tá? Quando veio a perseguição, Estevão é apedrejado, aí o pessoal diz, ih, rapaz, a coisa está ficando difícil para nós aqui em Jerusalém. Aí conversando com o outro, diz, mamãe mora lá na Judéia, em outras partes que não Jerusalém. Vou falar com ela para ver se não dá para fazer um puxadinho lá na casa dela e ficar lá, porque aqui o clima está tenso. Aí eu diz, eu tenho um cunhado que mora lá em Samaria, o terreno é amplo, a gente pode fazer uma barraquinha lá até aliviar. E foi dessa maneira, diz o texto de Atos 8:1, que eles saíram e foram até Judéia e Samaria. Oh, agora a gente vai cumprir a ordenança de Deus. Não, eu vou salvar a minha própria pele. Tem algum problema em querer salvar a sua própria pele? Se a sua pele correr risco, você não vai querer salvar, não? Eu vou. Não tem problema nenhum. Mas é importante dizer isso, embora pareça óbvio, porque eu vejo até no nosso meio algumas pessoas que dão uma espiritualizada, sabe? Morrer por amor de Cristo é uma honra de guerra, mas ninguém escolhe, né? Ele precisa de um mártir, alguém se voluntariza, eu vou. Não existe isso no cristianismo. Não tem homem-bomba, né, no cristianismo. Não tem, na palavra de Deus, martírio voluntário. Se ocorrer, é porque não planejou. E Deus vai dar graça para você suportar. Porque até o martírio pode não ser verdadeiro fruto de graça. Paulo diz, ainda que eu entregue o meu corpo, sem amor não tem valor nenhum. Ou seja, é possível fazer com motivações erradas. Uma moeda de negociação com Deus, Senhor, eu morri pelo teu nome, me dá um lugarzinho aqui. Igual a mentalidade muçulmana, né? Eu amarro o corpo, estouro, e eu vou ter um crédito, ter assegurado o paraíso com 12 virgens, né? Então, houve tempo em que alguns cristãos não entendiam diretamente e pensavam dessa maneira. No cristianismo, não. Não tem problema nenhum em querer cuidar da sua própria pele. O problema aqui não é que eles quiseram cuidar, é que eles não atentaram para obedecer. Aí eles saem. Só que aí, vamos para o texto de Atos 11. Houve uma diferença com um grupo de Atos 11. Dá uma olhada aí.
Em Atos 11, o texto sagrado nos diz que aqueles que foram dispersos por causa dessa tribulação, essa mesmo de Atos 8:1, não é? Se espalharam, só que estes foram para mais longe. Esses de Atos 11 aqui, ele está dizendo que eles foram até onde? Versículo 19, que a gente já leu. Fenícia, que é hoje o Líbano. Hoje é o Líbano, é a Fenícia. Chipre, até hoje é Chipre mesmo, né, não mudou de nome, é uma ilha lá no Mar Mediterrâneo Oriental. E Antioquia. Tinha duas Antioquias, tinha a Antioquia da Síria e da Pisídia. Essa é da Síria, é uma cidade importante. Só que eles não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Olha o que diz o versículo 20. Alguém lê, por favor, o 20. Isso é fantástico, né? Aqui você tem a primeira descrição de judeus que creram em Cristo como Messias. Segura esse ponto, deixa eu voltar aqui, que eu não quero deixar ponto sem ser amarrado, não. Quando você está citando Jesus falando com aquela mulher, o que é que Jesus está dizendo? Eu estou chamando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é a sua hora ainda, porque na economia viria a hora dos gentios, que eles passariam a ser objeto de preocupação evangelística da parte da igreja. Na antiga aliança não era a preocupação prioritária, era o povo da aliança. É isso que Jesus está dizendo. E ela... Ele não fala essa palavra ainda. Não, para ela não. Nem para a gente aqui. Fala sim. Só que ele vai dizendo aos poucos. O Senhor Jesus é um mestre. Os discípulos estão acostumados, e só para nós dizer, olha, não é bem assim. Convém que eu passe lá pela Samaria, porque tem povo para... você vai lá para Samaria, você sabe como é que são samaritanos. Não, eles vão ouvir de mim também. Ele está introduzindo esse conceito pouco a pouco. Agora, ele tem muito claro que ele é o Messias dos judeus e que está na última hora. Então, o ministério de Cristo foi essencialmente a chamada ao arrependimento derradeira ao povo da aliança. Preste atenção. 3, que eu me lembro aqui agora. Segundo, o treinamento dos apóstolos para lançar os fundamentos da igreja cristã, que essa sim iria até os confins da terra, e a demonstração dessa liberalidade crescente à medida que ele foi desenvolvendo o ministério. Ele vai saindo da região de Judeia, visita a Galileia, vai até Decápolis, que é um território gentílico. Ele está demonstrando com a sua própria vida que essa transição está ocorrendo, mas não executada ainda, porque ainda é Antigo Testamento. Entendeu? Então, quando ele fala para a mulher, não é a hora, ele está falando da economia, não é o tempo. E ela dá a resposta fantástica, né? Os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Olha, perfeito. Não tinha como não se render a este argumento. Né? Não tinha como. Aquele que tem um coração todo misericordioso e diz, não, é verdade. E um acontecimento relevante em relação a isso é que quando está chegando próximo da morte dele, gregos o procuram. Sim. E ele faz essa afirmação, né? Está chegando a hora do filho ser glorificado. Exatamente. Não é? Que vai até se o grão de trigo não cair e morrer, ele não dá fruto, né? Porque ele poderia ser aproveitado como um rabino pelos gregos, não ia ser executado, se ele pensar só em termo próprio. Mas está lá nos evangelhos. Eu não lembro a referência aqui agora não, mas alguns mandaram em João, mas tem sim. Isso dá um debate interessante, né? Porque a fé judaica estava espalhada pelo mundo, alguns já tinham uma esperança messiânica também, e ao ouvirem falar sobre ele, se ele esse é o Messias, vamos chamar para cá, cara, deixa esse povo que está querendo te matar aí, você fica aqui. Ele diz, não, você não entendeu, é preciso morrer para poder produzir os frutos, não é? E aí vai chegar a sua hora. Então o Senhor Jesus, ao dar essa resposta, ele não apenas se mostra como o Messias, que é a esperança derradeira para o povo de Israel, nessa última chamada como o povo de Israel, mas ao mesmo tempo também ele mostra que ainda não é chegada essa hora dos gentios, que vai chegar. Para ela ele não falou não, ele só disse isso, ainda não é a hora, não é? E ela humildemente disse, tá bom, eu não quero experimentar como um judeu, eu só quero graça, o Senhor tem graça suficiente para dar. E ele diz, então vai, a tua fé te salvou, né? Entende? Então, assim, ela experimentou isso. Qual? João 12, 20. Então, o que ocorre? Aí esse pessoal, vamos voltar para Atos aí, Atos 11. Esse último versículo que nós lemos. De onde eles eram? De Fenícia, Chipre, Antioquia.
Isso. Eles eram naturais de onde? De Chipre e Cirene. Chipre, ilha do Mediterrâneo. Cirene, cidade romana do norte da África. Talvez por ter uma formação e um olhar missionário transcultural e pela outra formação que eu tenho, eu acabo olhando muito esses dados aqui e valorizo demais. Dê um desconto, coloque na conta da minha avaliação. O pessoal é judeu, certo? Mas eles são judeus crescidos no mundo gentílico. Portanto, já habituados, eu posso deduzir, e acho que não estarei errando, em lidar com uma diversidade linguística, cultural e outra cultura. Eles são minorias nesses lugares como judeus. Ainda que o judaísmo sempre teve uma comunidade forte, a comunidade local é muito forte para o judaísmo, a sinagoga e tal, mas como povo era uma minoria. Então, esse povo que cresce em um ambiente já multicultural e plural, foram os primeiros cristãos judeus que tiveram a coragem de falar do evangelho para não judeus. O texto anterior diz exatamente que eles procuravam outros judeus, né? Numa lógica natural de quem é judeu. Olha, eu aprendi na Torá, na lei de Deus, uma verdade fantástica, né, aqui, e o Messias que a gente aguardou veio, ele é Jesus. E esse era o caminho natural de todo judeu, mas permanecendo judeu. Estão comigo aqui? Um judeu messiânico, um judeu que reconhece que Jesus é o Messias. Mas o que é que ia mudar na vida deles em termos de judaísmo? Pouca coisa. Eles iam continuar circuncidando, né, tradicionalmente comendo aquela comida, vestindo daquele jeito e tudo mais. Quando estes outros falam para os gentios, aí é que a coisa começa a mudar. E eu costumo brincar e dizer o seguinte: sabe qual é o problema de você pregar o evangelho para quem não conhece o evangelho? Esse é o problema. Não. O problema é que vai ter gente que vai aceitar. Ai, pastor, mas isso não é problema não, isso é uma coisa boa. Só que isso muda o caldo. O caldo antes era, você experimentava só judeu, messiânicos, mas era só judeu. Agora começa a vir gente que não era judeu. Vai mudando, os caras não comem as mesmas comidas, não vestem a mesma roupa, não falam do mesmo jeito, não sentem a necessidade de se reunir nos mesmos horários e coisas desse tipo. E aí aquilo começa a pegar. Pode ler a continuidade do texto aí, que as coisas vão pegando, a mão do Senhor esteve com ele, e muitos se convertendo, até que a notícia chega lá em Jerusalém, e o pessoal se reúne e fala: Barnabé, vai lá, porque está acontecendo uma coisa estranha. Um bocado de gente que não é judeu está seguindo Jesus como o Messias deles também, e eles não fizeram classe de catecúmenos, não tem a confissão de fé de Westminster, esse negócio vai dar chabu, vai descaracterizar. Vai ver o que está acontecendo e põe em ordem aquilo lá. Vem gente tatuado, de piercing, com os cabelos rapados, né? Alguns até com o corpo modificado. Vê o que está acontecendo isso aqui. Aí Barnabé, eu até especulo comigo aqui o seguinte: eu acho que o pessoal mandou Barnabé por dois motivos. Primeiro, porque Barnabé era um excelente discipulador. A história dele mostra que ele era alguém paciente com outras pessoas, que acompanhava, estava junto. E segundo, ele é de Chipre, né? É mais ou menos assim, eu acho que é mais fácil você entender o que está acontecendo lá do que nós aqui, que só fomos criados em Jerusalém. Faz sentido isso para mim, não sei se faz para você, né? Aí manda Barnabé. E Barnabé chegando lá, diz o texto sagrado, que ele viu a boa mão de Deus, né, entre eles, se animou e fortalecia as pessoas que permanecessem na fé. E a graça de Deus vem se derramando sobre essa igreja mais e mais, ao ponto de ele dizer: é muito trabalho que tem aqui. Eu não dou conta sozinho, não. Tem um cara ousado, corajoso, conhecedor, mas que na época não estava muito encaixado. Paulo, e ele vai até Tarso e chama Paulo para lá. E é aí que Paulo começa a, de fato, trabalhar no ministério. Pelo menos 14 anos depois da sua conversão. Ele deu trabalho, você pode ler depois, a gente pode falar. De novo, se você quiser ver, eu tenho uma mensagem resumida sobre tudo isso aqui, lá no das playlists, que é a expansão da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. E aí o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que, aqui, versículo 26... tendo encontrado, levou-o para Antioquia, certo? Paulo. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que isso me sugere? Isso me sugere que,
com a conversão dos gentios, é que cai a ficha do pessoal entender o que é cristianismo. Cristianismo não é mais uma seita do judaísmo. Cristianismo é uma nova religião. É verdade, ela é herdeira do judaísmo, porque pegou todo o Antigo Testamento, mas ressignificou, de acordo não com a tradução rabínica, mas ressignificou todo o sentido do Antigo Testamento com a pessoa de Cristo no centro. Por isso que é incompatível o cristianismo dentro do judaísmo. Porque o judaísmo olha para Cristo e diz, ele não é o Messias. E ele permanece com toda a sua capacidade de interpretação rabínica, que desconsidera Cristo como Messias. Mas depois que Cristo veio, é impossível você fazer isso. Ou você permanece judeu, ou você é cristão. Não dá para associar mais as duas coisas. Porque o cristão, ainda que fosse judeu, ele teria que reinterpretar a sua visão de mundo à luz de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Jesus derruba ele, ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Aí ele, peraí. E aí o texto diz claramente, em Atos capítulo 9, que ele passou a pregar aquele que perseguia. Veja, é a mesma Bíblia, eles não tinham Bíblia nova ainda não. Quando Paulo converte, só tinha o Antigo Testamento. Mas a mensagem mudou completamente. A mensagem agora é tudo aquilo que Deus anunciou, ele cumpriu em Cristo. Nesse sentido que mudou completamente. Percebe? Não tem mais como você pregar os mesmos livros do Antigo Testamento sem mostrar como que aquilo se realiza em Cristo. Ananias. Depois, pregar não, orar com ele e batizá-lo. Ninguém pregou para ele não, Jesus que pregou para ele. Desceu na cruz e disse, você me perseguiu. Sou eu. Na verdade, assim, sabe quem pregou para ele? É verdade, está certo. Mas não foi para ele, né? Mas tá bom, é verdade. A gente pode dizer com toda certeza que um sermão cristão que ele ouviu foi da boca de Estevão, no seu testemunho em Atos 7, com certeza. Mas não foi dali que ele aprendeu sobre o cristianismo. Exatamente. Aí a gente cabe uma interpretação do que isso significa. Eu vou dar a minha versão aqui e quero até ouvir o que é que vocês acham a esse respeito. Ele estuda aos pés de Gamaliel, que é um rabino importante, um teólogo importante, embora de uma linha mais liberal, apesar de Paulo ser da linha mais conservadora, que era o fariseu mais restrito. Mas, academicamente, Gamaliel era o top, o que tinha, estuda com ele. Então, ele tem um profundo conhecimento das escrituras hebraicas do Antigo Testamento e da teologia rabínica, de como as questões eram tratadas. Inclusive sobre Messias, esperança messiânica e tudo mais. À medida que ele estava vivendo, ele foi tomando conhecimento de alguém que se dizia Messias, que estava ali, e que pessoas estavam seguindo, e ouvindo sobre isso, ouvindo. Avaliou teologicamente com a sua tradição e diz, não é isso. Não é esse o Messias que eu acredito, que eu espero, ele não é verdadeiro. Esse povo é mentiroso, é uma heresia, a gente tem que combater. Então ele já tinha algum conhecimento da mensagem cristã que não estava de acordo com a sua compreensão do Antigo Testamento. Ouve Estevão falando, uma boa parte dos comentaristas comentam, não afirmam, porque não tem como comprovar, mas comentam que possivelmente o testemunho dado por Estevão na hora da morte tenha causado um impacto muito grande na vida de Paulo. A sinceridade, a coragem, o testemunho piedoso, porque o texto é muito claro em dizer que as pessoas rangiam os dentes, tinham ódio de Estevão, enquanto que o seu rosto resplandecia, que ele demonstrava. Aquilo mexeu com ele. Ele está tomando parte do assassinato daquele homem. Ele não atirou pedra, mas segurou as cabras para que todo mundo. E o que ele viu? Ele não viu uma pessoa praguejando, o inferno vai te pegar, como às vezes, como crente, a gente é tentado fazer, e até faz. Eu confesso que muitas vezes eu seguro para não dizer, mas a vontade. Deixa eu brincar aqui com vocês. Eu participei de uma reunião nesses dias, que no final a pessoa não gostou muito da minha fala, não, né? Ele olhou com um olhar assim, eu rogou uma praga. Rogou uma praga em sânscrito para ver se a macumba pega. Só brincando, para descontrair aqui. Às vezes a gente tem. Mas foi assim que Estevão reagiu? Não.
ele reagiu cheio do Espírito Santo. Nem sempre a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem ele presente, mas às vezes a gente age na carne, né? E eu gostaria de poder dizer diferente para vocês, que eu sempre agi cheio do Espírito Santo, mas não é verdade, às vezes eu ajo na carne. Mas Estevão não, naquele dia ele só demonstrou paciência, amor, ele fez a oração semelhante a Cristo. Senhor, não imputes na vida deles esse pecado do que eles estão falando. Fantástico, né? Cara, exatamente, exatamente. E aí, Saulo sai, mas com mais raiva. O texto sagrado é muito interessante porque fala dessas atitudes do coração, do Espírito. De Estevão em contraste com os outros e com Paulo. De que Paulo foi irado, que ele perseguia. Os termos bíblicos dão a ideia de alguém querendo fazer o mal mesmo, não é? Pela mentalidade que ele tinha. Quando Jesus aparece para ele, diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, sabe aquele negócio assim, de cair a ficha e dizer, pô, estou todo errado. Tudo que eu pensava que estava certo, está errado. E aqueles que eu pensava que eram os mais errados é que estão certos. E aquele que eles acreditavam que era o Messias é mesmo. E eu não sei porque eu criei, simplesmente. Eu sei porque ele apareceu para mim e falou comigo. E eu criei. Não é? Aí, ó, a cabeça dele. Imediatamente, diz o texto em Atos 9, ele começa a pregar Jesus, demonstrando pela Escritura que ele é o Messias. Como é que o cara aprende um dia para a noite isso aqui, gente? Para pensar. Não foi assim, né? Ele, nos seus estudos, já tinha uma ideia de Messias, como ocorre em toda a escola séria. Olha, tem quem interprete assim, tem quem interprete. Inclusive, nesses dias, estão dizendo que tem um Messias aí, não sei o que, ele olha, tal. Quando Jesus aparece, ele fala, opa, não é essa não. Não era essa linha que eu estava usando, não. Era essa aqui que eu achava que era mais herética de toda. Essa que é a verdade. Ele é o Messias mesmo. E o Messias veio em estado de humilhação, e morreu, e ressuscitou, e está vivo. Aí, minha amiga, ele volta para toda a sua teologia, revê tudo, e passa a anunciar a palavra de Deus, que só tinha naquela altura o Antigo Testamento, só que agora se cumprindo e se realizando em Jesus Cristo. Isso era algo tão revolucionário, que a igreja não aguentou no primeiro momento. Não só o conteúdo, mas o ímpeto de Paulo. O texto de Atos, capítulo 9, vai dizer, vamos olhar em Atos 9. Olha só o que ocorre. Atos, capítulo 9. Ele pregou em Damasco, pregava nas sinagogas, afirmando que Cristo é o Filho de Deus. Ninguém chega a essa conclusão num dia só, não. Certo? Estava lá na teologia. Ele é expulso de lá, sai, expulso não, ele foge no cesto. Depois, versículo 26 adiante, estava com os discípulos, as pessoas duvidaram, Barnabé fala que ele tinha pregado lá em Damasco com ousadia, versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor, isso é Paulo, hein? Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, com judeus de cultura helênica, havia um segmento judeu assim. Verso 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. O que aconteceu? A igreja de Jerusalém disse, cara, você é um cara ligado no 220, com você é 880. Você até semana passada estava prendendo, maltratando, perseguindo, expulsando cristãos aqui. Agora você quer pregar para todo mundo sem sensibilidade nenhuma. Você não viu o que aconteceu? Você estava presente quando apedrejaram a primeira pessoa, o primeiro mártir se tornou, foi Estevão lá. Pouco tempo depois, passaram a espada em Tiago. Você vai para a praça pregar. Você está louco? Não é assim não, baixa esse facho. E a coisa ficou, sai, não tem espaço para você aqui não. Vai esfriar a cabeça, vai lá para Tarso. Quando precisar, a gente chama você. Passou 14 anos, ninguém chamou ele. Ai, gente, quando eu leio isso, me dá uma agonia tão grande. Eu fico pensando, 14 anos esperando lá, fazendo tenda lá. Eles vão me chamar, eles vão me chamar, eles vão me chamar. Eles não vão me chamar, eles não vão me chamar. O que eu vou fazer nessa vida? Oh, meu Deus, o Senhor falou que eu ia ser pregador para o mundo, porque Jesus já falou, né? Ele já recebeu a revelação que ia pregar, e nada, e ninguém, a igreja. Até que 14 anos depois, Barnabé chega lá. E ele chega naquela igreja de Antioquia, dá uma olhada com gente com a roupa diferente, os cabelos assim, comendo umas coisas diferentes, e todo mundo crendo em Jesus como ele cria em Jesus.
mas sem conhecimento bíblico nenhum, porque eles vinham do mundo gentílico, diferente dos judeus, que você já partia do Antigo Testamento. Ele foi à forra, ministerialmente falando, desculpa a expressão aqui. Não tem coisa, você sabe disso, não tem coisa melhor para quem é ministro da palavra, eu digo por mim, do que você falar para a gente interessado em me ouvir. Oxe, não tem coisa melhor do que isso não. Você vai embora, quer aprender mais? Eu tenho mais para dizer. E vai. Foi o que ele fez. Resultado, a boa mão do Senhor esteve com aquela igreja cresceu, desenvolveu tremendamente, ao ponto de, no 5º século, Antioquia ser uma das 5 igrejas mais importantes do cristianismo. Eu não sei, hoje eu não sei dizer. Pode até ser que seja Antioquia ainda, mas eu não sei. Roma, capital do império. Constantinopla, capital oriental do império. Jerusalém, onde nasce o cristianismo, né, e a fé. Alexandria, um importante centro intelectual da antiguidade. E Antioquia. O que justificou Antioquia ser isso? Ela foi a primeira igreja a ter essa cara cristã. Esta nova aliança de Deus em Cristo é para todos os povos, sem acepção de pessoas. Deus está chamando a sua igreja de todos os lugares. Não é preciso virar judeu para ser cristão. Não é preciso parar de comer, passar a comer comida kosher. Você pode continuar comendo acarajé, um lombinho mal passado, né? Carne de chouriço, não tem problema nenhum. Não é a comida que vai afetar você espiritualmente. E a igreja se desenvolveu com a maturidade cristã tremenda, ao ponto do pessoal dizer, eles são cristãos. Eles não são a seita do judaísmo, eles são seguidores de Cristo. Eles creem em Cristo, eles seguem a Cristo. É a primeira vez que são chamados de cristão. E esse é certamente um aspecto do discipulado. O que é que eu gostaria de destacar hoje, que deu o nosso tempo aqui para nós concluirmos? O discipulado cristão é um chamado universal para seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Ele é universal porque ele é estendido a todos os povos, e ele é universal porque ele é estendido para tudo em nossa vida. Ele é universal na abrangência do alcance das pessoas, e ele é universal na abrangência das áreas que cobre da nossa vida. Os cristãos, portanto, são pessoas vindo de toda tribo, língua, povo e nação, que têm em Cristo o Redentor de toda a sua vida, o perdoador dos pecados, o instrutor da minha vida, da minha alma, aquele que vai me orientar em tudo para a glória dele. E assim a gente conclui o nosso estudo hoje. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé. Reverendo Rodrigo, nos dirija a Deus nesta palavra de oração, por gentileza. Pai bendito, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu, por tudo o que o Senhor também nos permitiu realizar nele. Graças te damos pelo pão, Pai, pela água, pelas atividades realizadas. E te agradecemos especialmente também por esse momento onde, reunidos em torno da Tua palavra, fomos mais uma vez, Pai, chamados a pensar na maravilhosa obra realizada por Jesus, trazendo a nós, pecadores, inimigos do Senhor, o privilégio e a oportunidade maravilhosa de agora sermos reconhecidos como cristãos. Graças te damos, Pai, fomos feitos filhos do Senhor pela obra maravilhosa, perfeita de Jesus naquela cruz. E que o Senhor nos faça, Pai, viver de modo digno deste evangelho tão maravilhoso para o qual fomos chamados. Ajuda, nos abençoa, nos leva-nos em segurança aos lares, dá-nos noite de descanso revigorante e que amanhã todos despertemos, Pai, com o objetivo principal de em tudo glorificar o nome do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver para a glória do Senhor, porque fomos comprados pelo precioso sangue do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe e dê paz. Amém. Obrigado.
Deus nos abençoe.